podcast Hospital da Luz, onde os nossos especialistas falam do que sabem. Ser pai, ser mãe, é um desafio muito exigente. Implica respostas difíceis, reflexões constantes e muitas adaptações. A parentalidade está longe de ser uma ciência exata e ninguém nasce ensinado nesta matéria, como é óbvio. Aquilo que hoje temos como certo, amanhã afinal vai ter de ser feito de outro modo. Até porque a forma como educamos os nossos filhos é influenciada por muitos fatores e tem, inevitavelmente, implicações no seu desenvolvimento e no dia-a-dia de todos na família. O Piata responde. Quem tem filhos, sobretudo se forem um pouco mais velhos, vai perceber o que é que eu vou contar. Os meus filhos hoje já são jovens adultos, naturalmente, mas uma das memórias que tenho mais presente do nosso dia-a-dia é dizer-lhes, quando os ouvia falar um bocadinho mais à vontade comigo, que aquela linguagem não era para se ter com a mãe, mas com os colegas da escola. Porque acabava sempre a dizer, eu não sou a vossa amiga, eu sou vossa mãe. Ruth, fiz bem ou não? Fiz muito bem, graças. Bom, Ruth Pereira, psicóloga clínica no Centro de Neurodesenvolvimento e Comportamento da Criança e do Adolescente do Hospital da Luz, Lisboa, tem com certeza acompanhado nas suas consultas os pedidos de ajuda de muitas famílias em que os problemas de comportamento, como birras, desobediências, conflitos entre irmãos, pais e filhos, são uma constante. Aceitou este desafio para estar neste podcast, o Pediatra Responde, a falar connosco sobre educar os filhos. Bom, não é uma tarefa fácil, nem educá-los, nem falar disso, imagino. Por isso, só posso mesmo agradecer-lhe ter-lhe dito que sim a este convite. Obrigada eu, Graça, é um prazer. Bom, mas hoje está também aqui com alguém que costuma ficar nos bastidores deste podcast e que hoje não resistiu a passar para a frente do microfone. Teresa, olá. Olá, Graça. Tens imensas perguntas para fazer, imagino, não é? Muitas. Pois. A Teresa é especialista em comunicação e marketing, trabalha no departamento desta área na Luz Saúde e é uma das criadoras, autoras e produtoras deste podcast Hospital da Luz. Maravilhoso tê-la como companheira neste trabalho. E tem duas filhas prestes a tornar-se adolescentes. É por isso que quero aproveitar a presença da Ruth para tirar muitas dúvidas, não é? Vamos começar pela história que eu contei do início, Ruth, só para esclarecer bem as coisas. Quando eu disse aos meus filhos, eu não sou tua amiga, sou tua mãe, o que é que isto de facto significa na cabeça deles? Bom, quando a Graça disse isso, o significado disto é eu quero aqui estabelecer um limite, não é? Na relação entre pais e filhos tem que existir aqui estas fronteiras e as regras devem ser claras. Portanto, nesse caso, com certeza que se quebraram aí algumas regras nesse diálogo que estava a acontecer, não é? E esse é um dos nossos papéis, portanto... E há uma altura certa para eles perceberem que esta expressão significa isso que a Ruth disse? Uma altura certa para eles perceberem... Eles vão percebendo os limites desde muito cedo. Portanto, temos de repetir muitas vezes, certo? A questão da disciplina entra aqui desde muito cedo e eles vão tendo capacidade, à medida que se vão desenvolvendo, vão tendo capacidade para perceber isso. Por exemplo, quando são mais pequeninos, lendo as expressões faciais dos pais, vão percebendo também pelo tom de voz, não é? E depois mais tarde pelos significados que vão dando às palavravas, como a palavra não é? Que é uma das que depois vamos ter que Ruth, dizer a parentalidade, nós, enfim, dissemos isso aqui na introdução e, entretanto, antes de ligarmos os microfones estávamos precisamente a falar disso. Tem hoje desafios, se calhar, novos, diferentes, porque os pais têm muita informação, têm acesso a muita coisa, enfim, o mundo se calhar é um bocadinho mais complicado do que era no tempo dos nossos avós e portanto, enfim, a nossa relação com os tende a ser um pouco diferente do que era no tempo dos meus avós com os filhos deles. O que é que acontece hoje? Os pais são mais amigos dos filhos do que eram antes? Estão mais próximos, devem ser, o que é que, digamos lá? Sim, neste momento eu julgo que sim, os pais estão muito mais próximos dos filhos, deram-se aqui alterações sociais e culturais que permitiram isso mesmo, têm também muito mais informação e portanto, isso também influenciou esta proximidade. Há muito mais diálogo, isso é muito positivo, não é? Há muito mais diálogo, brincadeira, expressão de afeto, compreensão, aceitação.
Por outro lado, isto não deve ser confundido aqui como uma relação de amigos, não é? O à vontade não é à vontadinha. Exato. E portanto, nós não temos esse papel na vida dos filhos, o papel de um pai e de uma mãe. Há aqui dois ingredientes que são essenciais: o amor, mas também o estabelecimento de regras e de limites. A Teresa está aqui já em pulgas, já que tem 300 estou a perguntas. levantar o dedo. Levanta o dedo e responde e pergunta, Teresa. Eu queria perguntar aqui, deixar aqui uma pergunta que é a seguinte: eu sou mãe, quero ser amiga, mas quero manter também alguma autoridade e ter regras em casa. Eu vou dar um exemplo prático. Eu tenho 2 filhas, uma com 11, está em pré-adolescência, e outra com 8. A minha filha de 8, enquanto eu lhe dou uma regra para ela ir tomar banho, por exemplo, ou para ir tomar banho ou para sair do banho, porque há sempre regras que não são cumpridas, e se calhar eu não sou muito feliz, nem tenho sido muito assertiva, porque tenho uma linguagem corporal, digo que não, mas mesmo assim ela não me obedece à primeira, nem à segunda, talvez à terceira. Nos intervalos faz uns pinos, vai tentando ganhar algum tempo, e só à terceira é que consigo que ela vá tomar banho. Que dicas práticas é que me pode dar para eu tentar que ela seja mais obediente? Ok. Então, há aqui, isto é um tema que surge muito aqui nas consultas, não é? Como é que eu faço para que o meu filho me obedeça? Como é que eu faço para que as ordens sejam eficazes? De facto, é importante perceber que os miúdos, a sua filha tem 8 anos, pronto. Quando eu dou uma ordem, essa ordem deve ser cumprida, e quando a ordem não é cumprida, deve haver aqui uma consequência para esse não cumprimento. Outra coisa que eu normalmente chamo a atenção dos pais é que nós tendemos a dar muita atenção quando os miúdos não fazem aquilo que nós dizemos, mas depois não damos atenção quando eles fazem aquilo que nós esperamos e quando eles cumprem as ordens. Ou seja, um dos conselhos que eu dou é efetivamente esse: quando a sua filha vai para o banho à primeira, não é? Quando lhe diz para ela ir para o banho, ela vai para o banho à primeira. Sim. Então esse comportamento deve ser reforçado positivamente. Mas deve-se dizer: vês, tu até sabes fazer bem as coisas, ou não, boa. Isso é uma expressão um bocadinho dúbia, não é? Não é? Exatamente. Porquê? Porque o que é que estamos a dizer? Estamos a passar aqui 2 mensagens ao mesmo tempo. Vês, tu até fazes aquilo que eu te mando. Porquê é que não fazes sempre assim? Isto não é um reforço positivo. Porque isto é um reforço com uma crítica associada. Exato. Não é? E, portanto, neste caso, poderia ser um elogio verbal, como, por exemplo: gosto tanto quando tu fazes aquilo que eu te digo. Hoje fiquei tão feliz que eu chamei-te e tu foste logo para o banho. Reforçar pela positiva. Exatamente, ok? Porque isto é uma coisa que nós tendemos a não fazer, não é? Às vezes, ok, é a obrigação deles fazer ela isto. está a fazer o que devia, por isso não vou estar a elogiá-la ou... Exatamente, pronto. Ok. Esse reforço tem papel redobrado, então. Exatamente. Boa. E agora posso continuar a fazer perguntas? Podes continuar, Teresa. O palco é teu. Tenho outra pergunta. A minha filha mais velha, de 11 anos, está na pré-adolescência, não é? E com a pré-adolescência vem uma série de desafios. Um deles é aqui a inversão de referências, ou antigamente quem dava as ordens, ou ela via-me a mim como uma referência, eu dava a última palavra. Hoje em dia já puxa as amigas para a tomada de decisão. Ou seja, se quer ter um telemóvel é porque todas as amigas têm, se quer ir almoçar fora sozinha com os amigos é porque todas vão e eu não deixo, eu sou a má da fita. A minha pergunta é: nesta fase é muito difícil para os pais fazer esta gestão? Antes de responder, deixa-me só dizer uma coisa à Teresa. Eu passei por isso mesmo. Nós todas passamos por isso. Mas talvez a doutora Ruth tenha aqui novidades para nos dar, ou algumas dicas práticas para gerir o dia-a-dia, porque somos constantemente postos à prova por eles, não é? E sempre em comparação com os pais das amigas e com as amigas e com os bons da vida, e nós acabamos por nos sentir... a história do eu tenho que ir porque vão todos. Exato, porque é que eu vou ficar de fora? E nós pensamos, também não vou fazer-lhes isso, não é?
Como é que se gera isto? Educar os filhos implica necessariamente contrariedades, e implica dizer não muitas vezes, implica gerar-lhes desconforto e também frustração, porque isso é o que isto vai gerar. Pronto. E é importante que isto aconteça, não é? O que é que, quando nós dizemos que não, independentemente do que as amigas fazem, independentemente das decisões que os outros pais tomam, o que é que lhes estamos a passar? Estamos-lhes a passar valores, não é? Que são os nossos, que têm a ver com a família, com as nossas características. E estamos-lhes a passar aqui a possibilidade de aprenderem a regular as suas emoções, não é? Como no caso a frustração que isto vai gerar, e a adequarem aquilo que são as suas vontades, os seus desejos, àquilo que são as circunstâncias, e os nossos desejos, os nossos valores, as nossas preocupações. Portanto, nós temos aqui um papel muito, muito importante. Mas, Ruth, deixa-me acrescentar só mais uma dúvida, que é nós como pais. Quer dizer, eu também fico... eu lembro-me perfeitamente quando dizia que não à minha filha. É um peso na consciência. Exatamente. Isto deixa-nos a nós desconfortáveis e será que eu tenho que fazer alguma coisa para compensar ter dito que não? Quer dizer, é assim, ficamos ali naquela isto é uma fase tão importante para a integração da minha filha e para o desenvolvimento no grupo, e depois se ela não vai fica excluída e depois... Quer dizer, estas dúvidas todas também nos deixam a nós desconfortáveis. Quer dizer, claro que dizer-lhes não, impor-lhes alguns limites, etc. Mas e como é que nós lidamos com esta coisa interior, este sofrimento interior de mães e pais? É um bocadinho, nós temos que sentir, pronto, obviamente que temos que adequar estes nãos e estas contrariedades à fase de desenvolvimento em que eles se encontram, não é? Claro. E há situações em que de facto temos que começar a dar-lhes alguma liberdade, não é? Exatamente, podemos aceitar. mas depois portanto, temos que ter em conta que a disciplina é muito importante, mas existem aqui outras questões, como por exemplo a autonomia, a autoestima deles e o desenvolvimento de competências sociais e emocionais que são muito importantes, não é? Em relação à autonomia, também queria fazer-lhe outra pergunta, que é o seguinte: com esta idade vêm os telemóveis e vem um acesso a todo um mundo novo, não é? Que as redes sociais trazem e que tudo o que é a internet abre-nos as portas ao mundo. E neste sentido eu tenho um papel um bocadinho mais controlador, ou seja, eu defini tempos para a minha filha estar online e poder estar no telemóvel, e ela diz-me que nenhuma das amigas tem tempos no telemóvel. Mãe, porque é que eu hei de ter? E eu fiz isto porque ao princípio, quando ela não tinha, passava muito mais tempo no telemóvel do que eu desejava que ela estivesse. E alertei-a uma vez, alertei 2 vezes, e agora se calhar daqui a uns tempos, o que é que eu hei de fazer? Como é que eu giro isto no dia-a-dia? Isto é uma boa solução, uma boa opção, definir tempos? Ruth, antes disso também vou só acrescentar outra dúvida. É que às tantas a sensação que nós temos é que estamos em guerra permanente com eles. E isto... E depois, a medir forças. Sim, ela tira as dúvidas em relação aos filhos, eu tiro em relação aos pais. Porque na verdade eu também tinha estas dúvidas e depois pensava, mas porque é que eu tenho que viver sempre em guerra com ele, com ela ou com ele, não é? Não... Isto é... Sim, não podemos transformar a nossa casa aqui num campo de batalha, claro. Não é? E há aqui guerras que não vale a pena comprar, não, de todo. Tem que haver aqui um equilíbrio entre aquilo que é a disciplina e também a nossa flexibilidade e a nossa compreensão daquilo que é a realidade deles atualmente, e temos que tentar aqui ajustar um bocadinho, não só à idade deles, mas também a esta realidade. Mas um caso concreto como este da Teresa, que tempos é que devemos dar tempos? Há normalmente, quando calendário na semana, dê-nos uma sugestão concreta. Não é assim tão fácil. caso a caso. Não, adorávamos ter soluções. Não é?
Estes comportamentos, normalmente, estas nossas respostas de controlo relativamente aos comportamentos dos Vem filhos... porque houve um abuso também, não é? Exatamente, portanto tem este fundo, não é? E nós sabemos sempre o que estamos a fazer, porque de facto se nós temos aqui uma resposta mais controladora é porque já houve aqui um antes, não é? E estes antecedentes são importantes para nós decidirmos o que é que, perante aquele comportamento, o que é que vamos fazer depois. E muitas vezes é isto, temos que ir ajustando as nossas respostas e as nossas decisões àquilo que vai acontecendo, não é? Sim, essa é uma... Quando os nossos filhos mostram não ser capazes de ter autocontrolo, sim, é o nosso papel incutir-lhes regras e estabelecer estes limites para que eles possam ter aqui um contacto saudável com estas tecnologias e que não abusem. No fundo, a disciplina é isto mesmo, é ajudar os nossos filhos a ter autocontrole. Portanto, nós temos comportamentos de controle para que eles possam desenvolver esta capacidade que é tão importante de ter autocontrole, ter autodisciplina e que são competências essenciais para a vida, não é? Sim. Agora vou fazer outra pergunta sobre a vida social na pré-adolescência também. A vida social deles tem um peso grande, não é? E depois existem as amizades, as grandes amizades, a integração no grupo, as grandes amigas, etc. E às vezes existem também amizades tóxicas que os pais vão percebendo de outras amigas que têm uma influência grande até nos nossos filhos. Nós devemos intervir nestas situações, devemos observar e deixá-los aprender sozinhos, até determinado ponto, claro. Mas qual é o papel dos pais também nesta vida social? Alertá-los ou deixá-los correr este papel, o caminho e cair? Porque às vezes acontece, não é? Nós temos desilusões com amigos, acho que todos já tivemos. O papel dos pais é de facto orientar, mas orientar não é, por exemplo, dizer aos nossos filhos aquela amiga não é uma boa influência para ti, aquela amiga faz isto, portanto não deves estar com ela. Pronto, isso não é orientar, não é? Portanto, se calhar ir fazendo perguntas, ir acompanhando de perto o que é que interferência ou que influência é que aquela amizade tem na autoestima dela e no dia-a-dia, sim. Exatamente. E portanto, ir ouvindo muito o que é que os nossos filhos vão dizendo sobre estas amizades que vão estabelecendo e ajudá-los a perceber por eles próprios se de facto ir fazendo perguntas e ir ajudando a perceber se estas amizades são de facto positivas ou negativas para eles, não é? Mas não proibir, claro. proibir uma amizade com alguém, no fundo é um comportamento, novamente um comportamento de controlo, não é? De imposição, que às vezes pode ter um efeito contrário, sim. Precisamente. A minha filha chegava a casa e dizia: a Maria é uma estúpida, odeio, eu já não sou amiga dela. No dia seguinte dizia: a Maria é a minha melhor amiga, adoro, vai ser assim para a vida toda. E isto baralhava-me muito, porque eu não sabia nunca quando é que devia estar de facto atenta e dar importância à relação da minha filha com a Maria ou, enfim, ignorar completamente estas manifestações de humor do dia-a-dia da vida dela. E sim, não sei se tem uma resposta, se calhar não, e é um pouco a mesma coisa de sempre, o mesmo bom senso de sempre. Há uma fase, aqui a fase da adolescência é uma fase em que eles de facto estão à procura aqui de se identificarem e os amigos têm aqui um papel fundamental e vão havendo aqui avanços e retrocessos e nestas relações eles vão aprendendo
aprendendo a gerir estas relações com os amigos no dia a dia. Se nós num dia sim, tens razão, a fulana é realmente assim, um dia estamos a apoiar isto, no outro dia já não estamos a apoiar isto, portanto... Coitada, eu não me lembro bem se a minha filha tinha uma amiga Maria, coitadinha, não sei se ainda estou aqui a dizer coisas da Maria, a traumatizar a Maria. Quando nós percebemos, como disse a Teresa, que as amizades são mesmo tóxicas. E agora? Isto aos 10 anos, ou aos 15, ou aos 8, ou aos 14. Claro. Voltamos aqui à mesma coisa, que é quando nós impomos ou coagimos impomos coisas aos nossos filhos sem que isso faça sentido para eles, não é? Sem que eles percebam que de facto aquela amizade tem consequências negativas para eles, não vai fazer sentido e, portanto, não vai ser eficaz nós impormos esse afastamento dessas amizades tóxicas. Tem que fazer sentido para eles. Eles têm que vivenciar estas experiências e aprender com elas, não é? E isto começa por aquilo que nós começámos a falar, que é aprender que as nossas ações e as escolhas que nós fazemos vão ter consequências que podem ser positivas ou negativas. Mas, Ruth, eu vou sempre querer explicar, ou quis sempre explicar aos meus filhos que aquilo não estava a fazer-lhes bem. Quando eu percebi que não lhes estava a fazer bem, efetivamente, ou que aquela relação, ou aquela situação... obviamente esperando que eles percebessem que aquilo não lhes fazia bem. Mas uma isso? coisa eu acho que o que a Ruth está a dizer uma coisa é explicar que não lhes faz bem, outra coisa é dizer que não pode ser amiga. Aquela amizade. Exatamente. Tu explicas que não está bem e ela vai atrás de uma solução. Se não está bem, então eu não quero estar aqui. No fundo, esta troca de experiências com os nossos filhos, não é? Quando nós dizemos, olha, eu acho que esta relação de amizade não te faz bem, quando a Graça diz isto, está a basear-se também na sua experiência de vida, em experiências que também teve, se calhar, com amigos, na fase, porque já passou por esta idade e porque aprendeu com isso também, não é? E portanto, quando tem este diálogo com o filho, não é? Está a proporcionar-lhe uma aprendizagem, e portanto isto o diálogo e os nossos valores, as nossas experiências são muito válidas para que eles possam aprender e para que eles possam crescer. Passar estas experiências de vida aos filhos, de facto, contar histórias nossas? É isso? Sim, contar histórias nossas. No fundo, ajuda-nos a criar aqui alguma identificação também, não é? E ajuda a validar também aquilo que eles estão a sentir e aquilo pelo qual eles estão a passar, não é? Validar as emoções certo. Sim, deles. sim. Tenho mais uma pergunta, ainda tenho tempo para fazer. Tens tempo. Que é a seguinte. Eu comecei, há uns tempos para cá, a fazer uma coisa que foi... vou buscar a minha filha à escola e vamos almoçar as duas uma vez por mês. Uma vez por mês, porque elas não têm problemas nenhuns em expressar-se em casa e ao jantar à frente do pai e entre elas as duas não fazem cerimónia, vá. Mas acho que é importante termos um momento, as duas sozinhas, em que às vezes falamos de temas que não falamos à mesa, nem falamos em casa à frente do pai e da irmã, como por exemplo ela tem dado o corpo humano e as alterações no corpo da mulher, e foi um dos temas do nosso último almoço em que ela tentou explorar bastante a evolução do corpo da mulher ao longo da vida e quando é que as mulheres conseguem engravidar e com outros temas e tópicos que se calhar não teria tanta abertura se tivessem família. São importantes estes momentos, e que outro tipo de iniciativas é que os pais podem ter para ter um momento assim com as crianças? Que outro tipo de estratégias é que se pode ter para que a criança tenha mais, se sinta mais livre de conversar e tenha mais abertura com os pais? Percebe o que eu estou a perguntar?
Sim, portanto, há muitos pais que vêm com esta questão de o que é que eu faço para que eles falem mais comigo? Eu pergunto se está tudo bem, sim, está tudo bem. Pronto, e ficam por ali, depois não há aqui. Portanto, estes momentos devem ser criados. Muitas vezes numa família existem filhos com diferentes idades e personalidades. E personalidades também, pronto, e esta interferência às vezes dos irmãos no tempo e no espaço dos outros irmãos acaba por, de facto, criar aqui uma lacuna às vezes na comunicação. E há coisas que de facto são para falar a dois e outras que se podem falar em família e pronto. E portanto criar estes momentos é importante. Não só para lhes passar aqui, para esclarecer aqui as dúvidas deles e passar aqui alguma informação e tudo mais, mas principalmente pela parte da escuta ativa, portanto, ouvir realmente quais é que são as dúvidas e as preocupações deles e tentarmos nos colocar também aqui no lugar deles, o que é que eles realmente estão a sentir e para além disso cria aqui uma proximidade, aquela proximidade que falávamos no início que é fundamental, até para depois podermos aplicar aqui os limites e as regras, não é? Portanto, uma criança que não tem disciplina não se pode sentir amada, não é? Mas uma criança que não se sente amada também não vai acatar aqui regras e limites, com certeza, não é? Portanto, uma coisa leva à outra. São Também coisas que existe têm uma que relação- existir, Sim. são coisas que têm que existir sempre, que têm que estar sempre de mão dada, não é? Ruth, só uma pergunta, nós estamos agora mesmo com o nosso tempo no limite, mas esta também é uma dúvida que eu tive ao longo do crescimento dos meus filhos e que se calhar é uma coisa que pais que nos ouvem também estão a pensar depois de estarem, enquanto ouvem aquilo que a Ruth diz, mas nós conhecemos de facto bem os nossos filhos. Se calhar somos as melhores pessoas para os conhecer, não é? Em dado momento da vida deles, mas conhecemos-los assim tão bem? Isto é, enfim, no final destas coisas todas que disse, não é? Fazer assim, escutar, dar limites, pôr regras, dizer não, deixá-los sair, dar atenção às amizades tóxicas, mas não intervir demasiado. Enfim, no fim disto tudo, nós podemos dizer que Bom, sim, conhecemos-los bem. Tendo em conta aqui que o desenvolvimento é um contínuo, não é? Portanto, os miúdos vão mudando ao longo do tempo e, portanto, sim, de facto os pais são quem conhece melhor os seus filhos. Há aqui características características naquilo que é características deles que vão permanecendo ao longo do tempo, com algumas nuances, mas começamos aqui logo com um temperamento, não é? Quando falamos no bebé, começamos aqui com o temperamento e depois há algumas características que vão, ao longo do tempo, vão sendo aqui muito fáceis para nós de perceber e que os vão acompanhando. E nós vamos nos adaptando também a isto. Uma das coisas que costumo passar aqui aos pais é isto mesmo. Nós não somos e nem temos que ser iguais para cada um dos filhos, não é? Devemos nos adaptar não só à fase em que eles se encontram, à fase de desenvolvimento em que eles se encontram, mas também às suas próprias características, porque não há uma criança igual e, portanto, aquilo que a estratégia que eu aplico com um filho, aqui no caso da Teresa com uma filha, não tem que ser a mesma estratégia que se aplica com uma outra filha, tem que se adequar às características
características deles e nós somos as pessoas que conhecemos melhor os nossos filhos e portanto... Não ter medo de os educar. Exatamente, e ir acompanhando aqui estas evoluções, estas mudanças deles ao longo do tempo. E não ter medo de falhar e de aprender com eles também. Necessariamente vamos falhar, nós e eles, não é? E também é muito importante que eles percebam que nós também falhamos. E que sabemos lidar com a falha também, não é? Exatamente, e que as falhas e os erros podem ser reparados e, portanto, eu costumo dizer aos pais, quando a criança tem um comportamento inadequado, ela deve ter a oportunidade depois de reparar esse mesmo erro, esse mesmo comportamento. Muito bem. Ruth, infelizmente vamos ter mesmo que fazer uma pausa na nossa conversa. Ruth e Teresa. Nós vamos continuar. Exato. Especialmente a Ruth, a Teresa está cá sempre. Reparou que eu disse pausa. Isto quer dizer que vai ter de voltar, porque isto foi manifestamente insuficiente. E, portanto, vamos ter mais um episódio do podcast do Hospital da Luz consigo, porque este é um tema sem fim. Ainda assim, já nos ajudou a abrir portas a muitos esclarecimentos e eu só posso agradecer-lhe por isso. Assim, Teresa, muito obrigada também. Obrigada eu. Espero que volte, Ruth, e espero também que quem nos esteve a ouvir não perca os nossos próximos podcasts. Basta subscrever e seguir todos os programas do podcast do Hospital da Luz na sua plataforma preferida. Até breve. Podcast Hospital da Luz, onde os nossos especialistas falam do que sabem.